Quando o Pai governa, a casa permanece. Olá, pessoal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre nós. Bom, meus amados irmãos, hoje eu quero conversar com vocês sobre a paternidade. Não como teoria, mas como um fundamento espiritual da vida. Nós precisamos entender algo desde o início, que é o fato de que a família não nasceu na ideia do homem, mas sim nasceu no coração de Deus. Foi o próprio Senhor quem declarou: não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Isso nos revela que a família não é apenas uma estrutura social, ela é um ambiente espiritual de formação. É no lar que Deus começa a moldar identidade, caráter e direção. Agora precisamos observar algo com muita atenção, que é a afirmativa de que nenhuma casa se sustenta apenas por esforço humano. O próprio salmista nos alerta com muita clareza: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 127, versículo 1. Ou seja, podemos ter boa intenção, uma boa organização e até uma boa aparência, mas sem a presença ativa de Deus, o lar fica vulnerável. É dentro da casa que a alma é marcada. É ali que os filhos aprendem quem são, o que valem e como enxergar o mundo. A palavra de Deus nos diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor. Salmos 127, versículo 3. Filhos não são um peso, são uma confiança espiritual entregue aos pais. Quando esse cuidado é exercido com temor e direção, o lar vai gerar segurança. Quando é negligenciado, surgem feridas profundas. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Aqui, meus irmãos, percebam que onde falta a instrução, sobra confusão emocional. Agora eu quero abrir seus olhos para algo que é sério. A família é um dos principais alvos do ataque espiritual. A Escritura é bem clara sobre isso. Não temos que lutar contra carne e sangue. Está em Efésios capítulo 6, versículo 12. O inimigo não começa destruindo a igreja. Ele começa enfraquecendo os lares. Jesus nos ensinou quando disse assim: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mateus capítulo 26, versículo 31. Quando a autoridade espiritual é atingida, a casa perde direção. E isso vale tanto para líderes como para pais. Mas entendam bem, meus amados irmãos, a autoridade ela não é um controle, ela é responsabilidade diante de Deus. O lar saudável não se sustenta pelo medo, mas pelo respeito e pela honra mútua, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 21. E aqui entra um princípio que nunca envelhece e que nunca vai envelhecer. Honra a teu pai e tua mãe. Você pode ver lá em Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3.
honra é proteção espiritual. Poucos sabem sobre isso. A honra, ela te dá uma proteção espiritual. Onde há honra, há cobertura. Agora, preste atenção nisto. A paternidade é um pilar invisível do lar. Quando ela é enfraquecida ou ausente, surgem rejeições, inseguranças, confusão de identidade. Não é por acaso que a Bíblia nos diz: próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. O ataque à paternidade muitas vezes vem disfarçado de modernidade, independência ou liberdade, mas o resultado é sempre o mesmo: filhos órfãos por dentro. Mas aqui está a boa notícia que eu quero que vocês guardem no coração. Deus se revela como um pai exatamente onde a paternidade falhou, ou a minha, ou a sua. Pai de órfãos é Deus. Salmos 68, versículo 5. Em Cristo, somos restaurados a condições de filhos. Ele cura a orfandade espiritual, ele recompõe a identidade e nos ensina a viver como casa habitada pelo Pai. Por fim, meus queridos irmãos, entendo isso. A restauração do lar começa quando a paternidade de Deus é reconhecida e vivida. Quando o coração dos pais e dos filhos é alinhado, Deus constrói algo que atravessa gerações. Os filhos dos filhos, a coroa dos velhos. Provérbios capítulo 17, versículo 6. Uma família restaurada não é a perfeição, é paternidade redimida. E onde o pai governa, a casa permanece de pé. Que o Senhor Deus, o nosso Pai, possa falar ao seu coração. Que Ele nos abençoe. Amém.